Pessoal, bom dia. Ao som de O Tempo e o Vento, uma obra-prima de Érico Veríssimo, iniciamos uma aula de geografia onde o tema é a dinâmica climática que nós observamos aqui no sul de Minas, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, aqui no mundo, né? Uma dinâmica que nos envolve, uma dinâmica que tem a ver com essa circulação do Covid-19, porque ele adora espaços mais frios. Tanto é que a circulação dele mais intensa, conforme nós já tínhamos até comentado, ela fica no hemisfério norte, onde China, onde Itália, Espanha, o Reino Unido, onde o seu primeiro-ministro acaba de anunciar que também está com o coronavírus, e os Estados Unidos vivenciam o início do outono, um período do ano onde as pessoas geralmente se encontram mais, né? O que aumenta o risco, tanto é que eles estão insistindo muito na quarentena, no caso da Itália, aí até com fiscalização tecnológica por meio de drones, compreensível em função da quantidade de mortos naquele país. Bom, a primeira situação é diferenciar tempo e clima, né? Quando eu falo de tempo, eu estou falando do agora, eu estou falando de o estado momentâneo das condições atmosféricas. Essa é a definição básica de tempo. Quando eu quero definir o clima, né, eu já defino que ele é uma sequência habitual de tempos. Em outras palavras, é muito mais fácil saber hoje o tempo, né, de Caxambu, de Baipendi, de Lambari, de São Lourenço, do que simplesmente falar do clima, né? É algo mais abrangente, enquanto o tempo é mais o agora. E sabemos que o mundo está mais preocupado com o agora, não está mais preocupado com aquilo que é abrangente, naquilo que dá um pouco mais de trabalho para entender. Para falar desse tema da dinâmica climática, temos que falar da atmosfera. A atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra. Ela é formada principalmente por nitrogênio e oxigênio. E essa camada ela é dividida em subcamadas, né? Nós vivemos na troposfera, é nela que ocorre a grande maioria dos fenômenos atmosféricos, e acima dela nós temos a estratosfera, que é importante também pela presença da camada de ozônio, nossa manta protetora dos raios ultravioleta do Sol. Acima nós temos uma camada intermediária chamada de mesosfera. Depois a termosfera. A termosfera é importante pela emissão de ondas de rádio, que permite aí contato, transmissão de informações via satélite. E a exosfera, uma camada mais ligada ao espaço sideral e que não apresenta uma quantidade significativa de gases. Bom, visto isso, é importante frisar que dá para entender esse assunto comparando a dinâmica climática a um bolo. Esse bolo tem ingredientes, esse bolo tem modo de preparo. Os principais ingredientes desse bolo são a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Quando eu junto esses três ingredientes, eu tenho um outro ingrediente que fica entre
a essência do bolo, quer dizer, a preparação do bolo e o próprio ingrediente, que são as massas de ar. Então, onde eu encaixo as massas de ar? É elemento climático? É fator climático? Né? É mais fácil dizer que ela transita entre os dois, mas não chega a ser um elemento climático. Os elementos são temperatura, umidade e pressão. A temperatura, numa definição simples, é a quantidade de calor presente na atmosfera. Analisar a temperatura é importante? Lógico que é, né? É fácil fazer isso? Bastante simples, né? Num dia você consegue tranquilamente saber a temperatura máxima, a temperatura mínima, a média térmica, a amplitude térmica, né, que é muito destacada nas questões de vestibular, de Enem. A amplitude térmica é a variação de temperatura ao longo do dia. É a variação de temperatura ao longo do mês, ao longo da estação, ao longo do ano. Né? E visualizar isso num gráfico, o famoso climograma, é importante para que você perceba se é tropical, se é equatorial, se é subpolar, se é frio de montanha, se é temperado continental, se é temperado oceânico, assim como a umidade. A umidade é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, definição simples de umidade e a mais adequada, né? Porque através da umidade eu tenho a dona chuva, a dona precipitação atmosférica, né? Um dos elementos fortes do ciclo da água que está presente na dinâmica climática também, né? Importante citar que quando fala de umidade, lembra de chuva, nós temos que lembrar que nós temos 3 tipos básicos de chuva. A chuva convectiva, que seria uma chuva normal, aquela que a Amazônia produz com maestria, né? E resume bem o ciclo da água, né? Evapora, condensa, precipita, né? Esses 3 processos básicos, né, de formação de uma chuva, de formação, né, execução de uma chuva. A chuva orográfica, que é uma chuva muito presente em áreas de relevo mais acidentado, como o sul de Minas na região da Mantiqueira, como o litoral paulista na região de Ubatuba. É uma chuva que vai atingir áreas mais altas, né, e é uma chuva vinculada, infelizmente, a elementos que nós acompanhamos no início do ano. A deslizamento de terra, a muita morte, por exemplo, né, chocante na Baixada Santista. E nós temos também as chuvas frontais. As chuvas frontais, elas estão ligadas ao choque entre massas de ar, onde a intensidade de chuvas ela vai acontecer, né? Ela vai aparecer muito agora no período do outono, aparece também muito na primavera, e são chuvas que tendem a ser um pouco mais curtas, mas podem ser muito intensas em função da força das massas de ar, né? E o Brasil é um país onde a atuação de massas de ar é muito significativa. A pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície da Terra. Esse peso ele é variável, né? Ele é variável de acordo com a temperatura, ele é variável de acordo com a altitude. Aliás, é uma confusão comum, né, entre os alunos, né, na discussão dos assuntos, é que na altitude, quanto mais alto, é mais frio, mas a quantidade de oxigênio ela diminui, portanto a pressão também diminui, tá? Na menor altitude, o ar está mais quente, mas há maior concentração de oxigênio e por isso a pressão é maior, né? Numa situação de altitude neutra, digamos assim, ao nível do mar, aí a temperatura ela é marcante para definir se é forte a pressão, se é fraca a pressão. Ou seja, numa situação de nível do mar, lá em Belém do Pará, lá o ar é quente.
Se o ar é quente, a pressão ela é menor, né? No litoral da Groenlândia, onde eu tenho uma altitude pequena, lá o ar está muito frio e, portanto, a pressão é maior. Espero que vocês tenham entendido bem esse início, né? A próxima nossa aula virtual ela será sobre destacando os fatores climáticos, né? E também os tipos climáticos marcantes que temos pelo mundo afora. E com isso, né, você já tem condições de executar muitos exercícios que já estão aí no material de vocês, né? E qualquer dúvida, como sempre, estamos à disposição. Com muita saudade da aula presencial, que considero marcante. Não diria insubstituível, mas ela é necessária pelo contato, pela dúvida, pelo olhar, pelo interesse. Que pode acontecer aqui, mas eu ainda não desprezo o nosso contato, né, a nossa convivência, que é tão saudável e importante. Um abraço.